Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Evangelho de Marcos. Na última aula, a primeira do Novo Testamento, nós vimos sobre aquela agitação toda que havia dentro do Império Romano, especificamente dentro da nação de Israel, né? Agitação política, agitação cultural, social e mesmo agitação religiosa, especialmente a agitação religiosa com todos os seus partidos, seus problemas, a falência do judaísmo, todo fragmentado, o pessoal não se entendia bem. E agora nós entramos de vez no Novo Testamento. Mas é importante ficar aqui já registrada uma pergunta. Como é que as igrejas do Novo Testamento faziam para realizar os seus cultos, por exemplo? Baseados em que eles estavam estudando, baseados em que eles estavam pregando. Quando você nota, por exemplo, o sermão de Pedro, lá em Atos, no dia de Pentecostes, o que é que Pedro prega? O que é que ele lê para poder realizar aquele seu sermão? É um sermão curto. Se você ler todo o texto do sermão, você vai gastar algo em torno de 5 minutos. E veja que poder do Espírito sobre aquele apóstolo. 5 minutos pregando, 5.000 pessoas se convertem. Depois ele prega mais uma vez, 3.000 pessoas, 3 e 5. Sermões curtos com já 8.000 pessoas convertidas. Que poder é esse? O poder é do Espírito Santo. Mas o que é que ele estava usando na sua pregação? Qual era a base bíblica? Existia a Bíblia? Não existiam os documentos do Antigo Testamento, né? Pedro, especificamente, naquele sermão, ele usa as promessas do Antigo Testamento de vinda do Espírito Santo e fala, isso está se cumprindo agora. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, o sermão de Estevão, não é diferente. Ele usa as promessas e profecias do Antigo Testamento e faz com que essas promessas e profecias sigam o seu curso natural através da pessoa de Jesus Cristo e depois a aplicação, né? Olha, em Jesus isso se cumpre. E o que muda na nossa vida? Muda isso, isso e isso. Basicamente, os apóstolos e pregadores do Novo Testamento estavam fazendo uso desse recurso. O texto do Antigo Testamento, mais as fontes orais do Novo Testamento. Então, você tem aí um elemento novo, são as fontes orais. Eram os chamados logia do grego, né? As falas, os ditos, os discursos. E isso era passado de um para outro como? Através da oralidade, a tradição oral. Um conta por outro, outro conta por um. São igual aos nossos testemunhos de hoje. Os testemunhos, você vai na igreja e ouve o testemunho, depois você vai na outra igreja, você conta aquele mesmo testemunho, vai visitar o seu amigo que está com problema, você conta o testemunho, olha, Deus abençoou aquela pessoa, ela passava por um problema como o seu. Isso é o quê? É tradição oral, né? Tem testemunhos no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, que são clássicos, quase todas as pessoas conhecem, de curas, de milagres, de experiências de arrebatamento, pessoas que morrem e depois voltam à vida. Sempre nós sabemos uma história sobre isso, não é verdade? Então isso é tradição oral. E os pregadores no início da igreja, ano 30, 40, 50, eles se valiam dessas tradições. Inicialmente dessas tradições. Depois é que começaram a surgir os documentos escritos, né? Quais são os documentos escritos? O Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, o mais antigo Evangelho, depois vem Mateus, aí depois surge o Evangelho de Lucas, lá na frente o Evangelho de João, e também as cartas. Cedo as cartas começaram a circular, especialmente as cartas de Paulo. As cartas de Paulo tiveram aceitação quase que imediata, né? Então Paulo escrevia uma carta para determinada igreja, essa carta era lida nesta igreja, e ela circulava em comunidades próximas, em vilarejos próximos, que tinham alguma outra comunidade reunida, uma outra igreja reunida. Então, basicamente, essa era a ferramenta de trabalho dos apóstolos, dos pastores, dos pregadores itinerantes. Utilizar os testemunhos orais e depois registrar esses testemunhos. E esse é um trabalho que Marcos fez. O primeiro, provavelmente, a ter feito o registro do Evangelho. E Evangelho, como eu disse na última aula sobre o período interbíblico, o Evangelho ele é uma categoria de literatura distinta, né? Porque ele narra relatos biográficos, ele tem história, ele fala de experiências de pessoas, ele fala a respeito, ele reúne genealogias, alguns reúnem genealogias,
discursos feitos por Jesus, né? Então ele tem várias informações que são reunidas e conjugadas para formar esse estilo de literatura chamada evangelho, que significa boa nova, boa notícia. Posteriormente, tanto os evangelhos como os outros documentos, as cartas, os livros, eles entraram no cânon do Novo Testamento. A palavra cânon significa regra, ou norma, ou padrão, né? O que é o cânon do Novo Testamento? São esses livros, todos esses 39 documentos do Novo Testamento, que servem para regrar a nossa fé, para orientar, normatizar a nossa fé. Se eu inventar algo aqui, olha, irmão, vamos fazer uma campanha aqui assim, 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 estou dizendo que vai acontecer isso, isso e isso. Se não estiver de acordo com o que o Novo Testamento ensina, como regra, como padrão, não dá para dizer que isso é bíblico. Mesmo algumas ocorrências que surgem uma vez no Novo Testamento, não significam que Deus vai fazer todas as vezes daquela forma. Significa que Deus fez aquela vez, daquela forma, utilizando aqueles métodos e recursos. Mas não que repetiu e vai se repetir sempre, né? Então, agora, há coisas no Novo Testamento, como no Antigo, que se repetem, que formam um padrão. Então, aí, através disso, a gente cria as doutrinas. As doutrinas são baseadas em ocorrências que se repetem com um personagem, com o outro, numa época, numa outra época. Então, Marcos ele vai fazer registro dessas ocorrências que ele estava observando que era carente a igreja precisava de um registro de quais eram as palavras de Jesus, o que é que Jesus fez, o que é que ele ensinou, quais foram os milagres, com que nós vamos trabalhar. E ele então faz o registro do primeiro evangelho, provavelmente o mais antigo evangelho escrito, e nós dizemos isso porque o conteúdo do evangelho de Marcos ele vai ser repetido em Lucas e em Mateus também, né? 90%, quase a totalidade do que Marcos escreveu, foi repetido, foi reutilizado, tanto em Mateus como em Lucas. Então há um aproveitamento muito grande. Então os estudiosos, os linguistas, né, eles observando esse conteúdo repetido, eles dizem que, muito provavelmente, por Marcos ser um evangelho menor, mais curto, ele foi aproveitado por Mateus quando ele foi escrever. Então, Mateus, quando escreveu o seu evangelho, utilizou a informação basilar de Marcos e incrementou, aprofundou, colocou mais informação em cima de uma informação que já existia. Lucas também fez isso, né? Lucas é um evangelho ainda mais extenso, mais detalhista. Lucas ele é mais minucioso, especialmente quando trata de pessoas. Nós vamos ver isso daqui a 2 aulas. Mas ele aproveita também todo o conteúdo de Marcos. Os evangelhos, então, vão ocupar boa parte do Novo Testamento. Cerca de 48% do Novo Testamento estão nos evangelhos. E é curioso que eles cobrem, fizemos ali a conta, o registro minucioso, eles cobrem 52 dias da vida de Jesus. Jesus viveu cerca de 33 anos, teve um ministério de 3 anos, 3 anos e meio, mas registro mesmo, efetivamente feito, são só 52 dias. Se você contar todas as narrativas dos evangelhos e somar, você vai encontrar ali 50, nem 2 meses, né? E mudou a história de toda a humanidade, mudou a minha história, mudou a história da sua vida, provavelmente da sua família. Isso contando só 52 dias da vida de Jesus. É o que João vai dizer lá na frente no seu evangelho. Se fossem escritos todos os registros de tudo aquilo que Jesus fez e operou, nem todo o mundo seria suficiente para compor os livros que seriam escritos. Imagine só, né? Bom, em termos gerais, então, os evangelhos vão estabelecer o alicerce da fé cristã. A base da fé cristã. É a partir dos evangelhos que nós vamos construir a nossa fé, vamos organizar a nossa igreja, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento, comportamento, o nosso relacionamento com Deus. Quando queremos saber quem é Deus, precisamos olhar para os evangelhos, né? Que Hebreus escreve que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se você é contador,
você trabalha no departamento financeiro, você dá aula de matemática, você sabe o que significa a palavra exato, né? Quem lida com números sabe o que significa exatidão, né? E Hebreus diz isso. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando você quer saber como é Deus, olhe para Jesus. E os evangelhos são peritos nisso, em retratar, em mostrar a pessoa de Jesus. Cada um por uma abordagem, porque os evangelhos eles contam a vida de um personagem. Esse personagem é Jesus, mas eles não contam a mesma história do mesmo modo. Mateus vai dar uma ênfase diferente de Lucas e diferente de João e diferente de Mateus e Marcos, né? Cada um tem uma ênfase, uma abordagem, eles olham Jesus por uma perspectiva. E é por isso que os 3 primeiros evangelhos chamam evangelhos sinóticos, uma palavra conjugada, são 2 palavras gregas que juntas significam olhar na mesma perspectiva. Sim significa mesmo, conjunto, e ótico é olhar, né? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles olham Jesus de uma mesma perspectiva. Qual é essa perspectiva? A perspectiva humana, o olhar humano, né? Mateus olha Jesus como o rei dos judeus, o Messias prometido. Marcos olha Jesus como o servo sofredor, como nós temos lá em Isaías capítulo 61. E Lucas olha Jesus da visão de um médico. Olha Jesus do ponto de vista humano, ele é o homem perfeito. Já João tem uma outra perspectiva, ele tem um outro olhar. Ele olha Jesus especificamente do seu olhar divino, a partir da perspectiva divina vindo para a terra. Não que os outros evangelistas não tivessem dado importância à divindade de Jesus. Todos dão importância à humanidade e à divindade, pois Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Não foi meio homem, meio Deus. Ele não foi incompleto em uma área nem outra, né? Ele foi 100% homem e 100% Deus. E João, então, ele começa falando a respeito da divindade de Jesus e depois ele desce. Tanto que ele começa o seu evangelho resgatando uma expressão que já estava lá no livro de Gênesis. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, os primeiros versículos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não é uma poesia simplesmente. João está resgatando ali um aspecto teológico presente na mentalidade do povo judeu. Aquela palavra não está ali por acaso, ela tem um endereço certo, ela tem uma função a cumprir. Muito bem. Marcos escreve um evangelho, mas aí muitos vão dizer o seguinte: ele era apóstolo de Jesus? Onde é que ele aparece nos evangelhos? Não temos registro de Marcos andando com Jesus, ele não faz parte dos 12. Como é que ele escreve um evangelho se ele não tem essas credenciais? É muito simples. Marcos foi discípulo de Pedro, e Pedro foi um dos 3 apóstolos que eram mais próximos a Jesus. Muitas das narrativas dos evangelhos registram que Jesus às vezes ia orar e chamava 3, Pedro, Tiago e João. João ia fazer determinadas coisas, deixava 9 de lado e chamava os 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João sempre estavam próximos a Jesus. Então, provavelmente tiveram experiências que os outros não tiveram. Mateus, por exemplo, registra a ocorrência da transfiguração de Jesus. Eles estavam no monte orando e a figura de Jesus se transfigurou. Na pessoa de Jesus apareceu Elias e Moisés junto com Jesus. Quem estava presente? Pedro, Tiago e João. Então, várias outras ocorrências aconteceram tendo Pedro como testemunha ocular e muitas vezes testemunha exclusiva. E Pedro é quem fornece as informações para que Marcos faça o registro do seu evangelho. Os evangelhos, então, vão se concentrar na pessoa de Jesus, na sua vida e na sua obra. E eles vão fazer esse trânsito. Ministério da Galileia, que é ao norte, ministério da Judéia e Pérea, mais ao sul. Depois eles retornam para o norte e aí finalmente a marcha para Jerusalém, quando Jesus será crucificado. Mateus não. Mateus ele faz a narrativa de uma única ida a Jerusalém e se concentra nesta fase do ministério de Jesus, a fase final do ministério de Jesus. Enquanto que os outros evangelistas
discursam, né, registram o trânsito de Jesus dentro da nação. Marcos, então, vai fazer um registro abreviado em relação aos outros dois evangelistas sinóticos, mas ele tem um motivo para fazer isso. Nós vamos ver o motivo. Por que o evangelho dele é curto? Por que é um evangelho diferente dos outros dois, se ele também é sinótico? Se ele também olha Jesus da perspectiva humana? Quem é esse Marcos? Ou esse João Marcos que nós temos aí como nome no seu evangelho? No grego aparece katamarkon, que significa segundo Marcos, ou seja, segundo o registro de Marcos, segundo a autoria de Marcos. Né? Essa é a informação que existe no próprio evangelho. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem. Esse Marcos aqui viajou com o apóstolo Paulo quando ele fez a primeira viagem missionária. Você lê lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo veio, eles estavam reunidos em Antioquia. O Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então a igreja impôs as mãos sobre eles, oraram e despediram. E Paulo fez a sua primeira viagem missionária. Marcos estava presente. E foi abandonado por algum motivo que a gente não sabe dizer muito bem o que aconteceu. Paulo não quis mais que Marcos andasse com ele. Talvez fosse muito novo, não aguentou o baque, não aguentou o tranco, não sabemos, né? Mas ali há registro em Atos dos Apóstolos que eles se separaram. Aí depois Barnabé também se juntou com outro grupo, Paulo formou outro grupo, enfim, houve um ganho, né? Porque as equipes missionárias se multiplicaram. Pois lá na frente, então as pessoas falam, ele foi rejeitado por Paulo, né? E é curioso registrar também que ele amadureceu, não sabemos de que forma, mas amadureceu, talvez andando, sendo discípulo de Pedro. Marcos se tornou uma peça importante no Evangelho. Quando Paulo está no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele pede para que Marcos seja restituído a ele. Ele escreve assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos, está dizendo para Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então veja aí, no final da vida ele foi restaurado, ou seja, demonstrando que não havia nada de divergente entre eles, a amizade, a comunhão de irmãos em Cristo foi preservada e Marcos, segundo as próprias palavras de Paulo, foi muito útil no ministério. É curioso que Barnabé, o mesmo Barnabé que chegou em Antioquia, foi a Tarso, a cidade de Tarso, que fica a alguns quilômetros, ele trouxe Paulo para o convívio dos irmãos e depois acompanhou, ou seja, Barnabé é o grande descobridor e revelador do talento de Paulo, né? Ele foi o mesmo que depois trouxe Marcos para andar consigo. Ele levou Marcos nas suas viagens. Então a gente fala muito sobre Paulo, mas olha que valor tem esse Barnabé, né? Ele soube enxergar em Paulo um diamante bruto a ser lapidado e também fez o mesmo posteriormente com outro personagem importante que nos deu um evangelho, esse primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela reconheceu que Marcos era autor desse primeiro evangelho, desse evangelho que levava o seu nome. Há vários personagens importantes do início da igreja, personagens históricos, cujos nomes não aparecem no Novo Testamento, mas aparecem na história, né? Pápias, ou Papias, cada um pronuncia de um jeito. Ele morreu em 165 depois de Cristo. Ele mesmo escreveu que Marcos havia escrito acuradamente, ou seja, com precisão, com rigor, tudo quanto lembrava. Quem preservou o registro do que Pápias escreveu sobre o Evangelho de Marcos foi o outro personagem, o historiador mais importante da história do cristianismo, que é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia porque ele realizou o seu trabalho nessa cidade de Cesareia. Antigamente as pessoas adotavam um sobrenome, entre aspas, né, na cidade de onde era. Saulo de Tarso, Jesus de Nazaré. Então era muito comum você identificar a pessoa ou pela localidade onde ela nascia, onde ela exercia o seu ministério, o seu ofício, ou também
por quem você era filho ou a sua função profissional. Então isso geralmente dava o sobrenome da pessoa. Eusébio de Cesareia escreveu uma obra muito importante chamada História Eclesiástica, ou História da Igreja, que é a primeira grande história da Igreja que se tem registro. E ele preservou o registro do que Pápias fez sobre a autoria de Marcos. Então você tem aí uma corrente de tradição indicando que Marcos de fato escreveu o seu evangelho. Irineu também disse que Marcos foi discípulo e intérprete de Pedro. Veja que registro importante, né? Irineu foi um dos grandes nomes do início da igreja. Então fez aí um registro não só de que Marcos escreveu, mas que foi intérprete de Pedro. Então, provavelmente acompanhou Pedro nos seus trabalhos missionários. Quando diz intérprete, pode ser intérprete no fato de registrar as palavras, como também pode ser intérprete na tradução. Nós sabemos que Pedro não tinha muita cultura, ele era um pescador. Então a probabilidade de Pedro ter sido traduzido no grego por Marcos é muito grande. Vamos considerar aqui que Pedro falasse o hebraico muito pouco, porque o hebraico era a língua da religião, então quem ia para os seminários é que aprendia mesmo o hebraico. Pedro provavelmente falava o aramaico, que era a língua corrente, né, era o dialeto corrente do povão, mas talvez não soubesse o grego. Então, quando ele escreve a sua primeira carta, não é ele quem escreve, né? Ele usa um amanuense, ou seja, ele contrata alguém para escrever. Silas ou Silvano é quem faz a redação. Então, Pedro dita e Silvano faz o registro. E aí, quem lê o grego vai ver que a primeira carta é muito diferente da segunda. O grego da segunda é bem mais precário. Pode ser que Pedro tenha aprendido o grego e a segunda carta ele arriscou escrever. Então, por isso, houve uma perda na qualidade literária em relação à primeira carta. Mas o importante é concentrar aqui em Marcos. E quem é esse personagem? Há alguma evidência além disso? Há algumas evidências internas, você pode acompanhar no seu manual. Por exemplo, a mais importante dentro desse evangelho encontra-se no capítulo 14. Ele faz o registro de um jovem que, quando Jesus é perseguido, Jesus estava orando lá no jardim de Getsemane, e aí os guardas vêm para prendê-lo. Um jovem sai desesperado, ele estava envolto em um lençol, um tecido. Ele sai correndo e deixa o tecido cair, né, e foge nu, foge pelado. Muito provavelmente esse jovem era Marcos, é o que todos dizem. Porque se ele estava envolvido num manto, num tecido, ali num lençol, certamente morava ali perto. E aí se cogita a possibilidade de que ele era de Jerusalém, que inclusive aonde foi celebrada a primeira Santa Ceia, aquela Páscoa de Jesus, onde Jesus celebra a Páscoa dos judeus e institui a primeira Santa Ceia, teria sido celebrada no cenáculo, que era uma propriedade da família de Marcos. Fato é que Marcos conhecia muito o território da cidade de Jerusalém. Ele conhecia bem a cidade, ele era familiarizado com a cidade de Jerusalém, com as instituições de Jerusalém, com os costumes dos judeus, ou seja, era alguém que estava ali no núcleo, ou seja, na capital. Então, por isso ele consegue inserir dentro do seu texto informações que talvez um outro evangelista não tenha conseguido fazer tão bem. Por exemplo, Lucas não era de Jerusalém. Talvez de Antioquia, estudou na sede do império, tinha cultura grega, mas não conhecia bem o dia a dia, né? Não comia 1 quilo de sal com os judeus. Então, muitas informações especificamente desta cultura passa desapercebido em Lucas, mas Marcos não deixa escapar porque ele é ali do núcleo. Outra informação importante que nós temos aí nas evidências internas, está registrado em Colossenses capítulo 4, versículo 10, quando Paulo estava preso em Roma, ele cita Marcos como um dos únicos da circuncisão que permaneceram junto com Paulo. Quando ele fala pessoal da circuncisão, as pessoas da circuncisão, ele está se referindo aos homens judeus que haviam passado pelo ritual da circuncisão, que era um ritual
que era feito com um menininho lá de 8 anos, quando ele nascia, era cortado ali a pele do prepúcio do menino, marcando um registro corporal, físico, de que ele estava ingressando na família dos judeus, na família do povo de Deus. Essa era uma prática que remonta a Abraão, a Moisés, isso começou lá atrás, né, e se tornou tradicional, até hoje isso é feito. E Paulo faz esse registro, dizendo que Marcos, de fato, era da circuncisão. Filemão, capítulo 1, versículo 24, Paulo também menciona Marcos, dizendo que ele era um dos seus cooperadores. Há uma referência até afetuosa também de Pedro a Marcos, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Estava com Pedro em Roma, né, antes de Pedro ser morto. Pedro foi morto no período de Nero, muito provavelmente, anos 62, 63. Nós vamos estudar isso nas cartas de Paulo. Muito bem. Algo que é importante, nós estamos começando aqui o estudo do Novo Testamento, isso é muito importante, eu vou repetir isso algumas vezes, é você saber, se informar, se inteirar de quem é o destinatário daquele documento. Marcos escreve um evangelho. Para quem ele escreveu? Quem é o público leitor? O mesmo com os outros. Mateus, Lucas, João, Paulo. Paulo escreveu essa carta. Quem são os destinatários? Quem vai receber a carta? Como é que funciona a cabeça da pessoa que lê essa carta? No que é que eles creem? Qual é a cultura, por exemplo, dos coríntios? Qual é a cultura dos filipenses? Qual é a cultura dos colossenses? Qual é a geografia do lugar? De repente ele faz uma citação, em Apocalipse tem citações geográficas. Olha, você não é frio nem é quente, você é morno. Melhor que se você fosse frio ou quente, como você é morno, vou vomitar você da minha boca. Então, por que ele está dizendo isso? Então, há implicações na geografia, né? Então, tudo isso nós precisamos nos informar para traduzir melhor, interpretar melhor o texto. No caso aqui, claro, evidentemente, durante o curso você vai ter aula de geografia, vai ter aula de história, e você vai acumulando informações que vão ser úteis para que você, quando ler o texto, se aproximar do texto, você vai lembrar, olha, isso aqui, essa referência aqui, ele está escrevendo essa frase, ele está usando essa palavra por causa daquilo, né? E aí vai enriquecendo a maneira de você ler o Evangelho, você vai tomando gosto da coisa, e você vai ver que isso é muito bom. Marcos aqui ele tem o endereço certo. Marcos escreve para os romanos, né? O público destinatário dele são os romanos. Então, quando nós descobrimos isso, nós passamos a entender outras coisas. Por que ele escreve um evangelho breve? Porque os romanos, eles não conseguiam se apegar muito tempo a uma coisa, algo muito cansativo, não era com eles. Se você vai encenar uma peça para os romanos, fica lá com uma valsa, uma canção muito romântica, isso não atraía a atenção dos romanos. Mas chamasse um romano para ir lá no Coliseu, ver 2 soldados se degladiando, ou ver os leões comendo os cristãos, isso era tudo que eles queriam ver. Eles gostam de ação, né? Gostam de movimento, gostam de exibição de força, de vigor. Então, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vemos, por exemplo, a repetição da palavra logo. Logo fez isso, imediatamente partiu para não sei o quê, logo depois disso, ou seja, Marcos procura dar velocidade no seu texto, porque senão os romanos leriam o que ele havia escrito e ficariam um pouco entediados, né? É um evangelho, então, curto, que tem poucos relatos de milagres, ou melhor, poucos relatos de discursos e muitos relatos de milagres, de ação. Jesus entre o povo, curou, salvou, ressuscitou o cego, o paralítico e tal. Então, ele vai construindo um texto que se torne atraente para os romanos lerem. Senão, ele vai perder a audiência do seu público, né? Muito bem. O que mais nós temos aí dentro desse texto? Marcos descreve Jesus, como eu disse, da perspectiva humana, como servo, né? Segundo aquela profecia de Isaías, que fala que seria um servo sofredor. E é interessante você notar aí esse paralelismo que existe. Marcos destaca essa característica em Jesus, e Pedro vai falar sobre sofrimento na sua primeira carta e também na segunda, né? É um dos temas mais presentes nas 2 cartas de Pedro. E aqui, Pedro consegue passar isso para Marcos. Ele faz o registro, né? O versículo-chave, no caso
capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus é o servo. Capítulo 10, versículo 45 de Marcos, é o versículo chave de todo o Evangelho, né? É o versículo para você entender qual é o contexto, qual é a mensagem que Marcos quer passar para o seu leitor. Ele não usa o título de Senhor aplicado a Jesus. Ele opta por Filho do Homem, né, mostrando aí um destaque que ele quer dar para a humanidade de Jesus. Filho do Homem já era uma expressão que havia sido usada por Daniel, por exemplo. Então, muito provavelmente, Pedro está lendo Daniel, ou Marcos está lendo Daniel com ele, e isso é passado para o seu texto. Isso é transposto para o seu texto, né? Ele tem um pano de fundo, ele usa as escrituras e ele importa esta expressão que já era presente na teologia dos judeus e passa isso para dentro do Novo Testamento, mostrando que Jesus ele é humano, sim. Jesus é humano, mas ele está relacionado com aquele Messias divino que havia sido prometido desde a antiguidade, desde os mais antigos, desde os profetas que já eram bem aceitos dentro da comunidade dos judeus, ok? Aí você tem alguns nomes, lugares, alguns horários e alguns números que são específicos dentro desse evangelho. Você tem uma relação de versículos e eu recomendo você a que leia na lição depois, se você já não fez isso antes de vir para a aula, que você faça depois, é muito importante. Até porque eu não quero assustar você, mas a prova geralmente é feita em cima do conteúdo que está no seu manual, no seu livro. Então é bom que você leia o seu livro, né? Que você confira os versículos que são apontados aqui, porque alguma hora isso vai ser cobrado. Você vai querer depois o seu certificado, mas é preciso fazer a prova. E para fazer a prova tem que estar afinadinho, né? E para estar afinadinho, basta você ler e memorizar algumas coisas, você entender o contexto, saber do que é que está falando, né? É preciso se aperceber disso. Então aqui você tem algumas especificações de pessoas que ficaram admiradas quando Jesus expulsou o demônio, números, lugares. Vá se familiarizando com isso, caso você ainda não tenha feito. Marcos também nota a popularidade de Jesus. Você tem aí uma relação de versículos que vão dar destaque à popularidade de Jesus, né? Pessoas que ficaram maravilhadas com a doutrina, a fama de Jesus correndo, quando Jesus pregava, uma grande multidão se reunia para ouvi-lo. Tudo isso são observações provavelmente feitas por Pedro, passando aí por Marcos, pelo filtro de Marcos, que depois vai fazer o registro. Marcos concentra, como eu falei, era um evangelho reduzido, um evangelho compacto. Ele concentra em um capítulo apenas o que Mateus gastou 8 capítulos para fazer, né? O Sermão da Montanha, que gasta 3 capítulos em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, Marcos concentra ele no capítulo 1, versículo 39. Ele faz uma citação muito rápida. Então, tudo isso tem um motivo, né? Tudo isso não passa desapercebido. E, curiosamente, o Evangelho de Marcos, hoje a gente já não tem tanto problema com países fechados. Ainda há, sim, né, os países de predominância da religião islâmica, os muçulmanos, ou até mesmo a China, é um país comunista, hoje já mais aberto, já foi mais fechado, mas quando você tinha, por exemplo, a Cortina de Ferro, os países do leste europeu, a Rússia, por exemplo, esses países onde o comunismo vigora, onde há ditadores, o que eles fazem? Eles prendem os cristãos, né? Recentemente, não vou citar um caso específico. Se você entrar, por exemplo, no site da Missão Portas Abertas, você vai ver, lá eles têm um ranking dos países que mais perseguem os cristãos. Isso é fácil você atualizar essas informações no dia que você estiver assistindo esse vídeo. Mas o Evangelho de Marcos, ele era muito utilizado para fazer evangelismo nesses países. Por quê? Ele era pequeno. Então, as missões que enviavam missionários para esses países faziam o quê? Traduziam o Evangelho de Marcos para a língua para onde o missionário era enviado. Por quê? Porque ele fazia o Evangelho de Marcos, ele condensa discursos e atos de Jesus, de cura, de milagre, de ressurreição e tudo mais. Embora tenha poucos discursos, eles estão ali, eles existem, né? Foram registrados.
Então, você tem um conjunto suficiente de informações para passar para uma pessoa que não conhece Jesus. Então, um dos menores evangelhos, eu vi uma vez um pastor apresentando numa exposição que fez de uma coleção de Bíblia, de um pastor amigo nosso, um evangelho pequenininho, bem pequenininho. Ele era feito num papel especial e ele era contrabandeado para dentro da União Soviética. Então, o que as famílias faziam? As famílias se reuniam para ler o evangelho, era proibido. Se a polícia pegasse a pessoa lendo o evangelho, todos eram presos. Qual era a tática? Eles faziam uma sopa e colocavam um caldeirão em cima da pia, da mesa, me perdoe. Então a família toda se sentava ao redor da mesa, cada um com seu pratinho e a caçarola lá, o caldeirão de sopa. Então o pai abria o evangelho pequenininho, o evangelho de Marcos, e lia. Se a polícia arrombasse a porta, o que fazia? Jogava o evangelho, o livretinho, dentro da panela de sopa, né, como era feito de um papel especial, não estragava. Aí a polícia vinha, olhava, abria a gaveta e tal, levantava o prato, não vinha nada e ia embora. Porque as pessoas entregavam, né? Eles falavam, ali acho suspeito que eles estão reunidos ali, um grupo religioso e tal, elas entregavam, caguetavam. E a polícia ia atrás, porque era proibido ter religião na União Soviética no período que ela era fechada, no período que ela era comunista, ainda é socialista, né? Hoje está mais aberto, as igrejas evangélicas já entraram lá, graças a Deus. Mas houve um período em que isso era proibido, né? Implicava em risco para a própria vida. Então esse era o recurso que as sociedades missionárias encontravam para poder enviar o evangelho para lá. O evangelho de Marcos foi muito usado com esse fim. O que mais nós temos ainda? Olha, Marcos vai destacar ainda a dureza dos discípulos de Jesus, né? Destacando aí uma certa falta de entendimento quanto à missão de Jesus. É natural, eles não entendiam porque estavam diante de um fato novo. Os melhores teólogos de Israel viam Jesus e não conseguiam fazer uma associação, uma relação entre o Messias ali presente na frente deles e os textos que eles conheciam de cor e salteado. Muitos dos escribas, fariseus e saduceus tiveram essa dificuldade. Você já deve ter lido o Evangelho, certamente notou essa dificuldade. E isso não foi privilégio negativo dos saduceus, dos sacerdotes. Não, os discípulos de Jesus também tiveram dificuldade em lidar com aquela situação nova, com a missão de Jesus, e até mesmo revelaram falta de fé, mesmo andando com Jesus, né? Veja, por exemplo, no capítulo 8 de Marcos, versículo 25, a necessidade que houve de Jesus insistir na realização do milagre, da cura do cego, para que aquele cego pudesse ver. Capítulo 8 de Marcos, versículo 25, diz assim: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Então não era tão simples assim. Marcos parece que escreve este evangelho tentando reforçar isso. Olha, nós devemos depositar a nossa fé nele, né? E fé é um elemento universal, todos os povos têm. Isso nós sabemos por sentirmos isso e até os cientistas já estudaram isso em psicologia, em sociologia. Isso não é novidade para ninguém. Os romanos, lá da capital, lá do centro do império, das grandes cidades, dos grandes centros do Império Romano, tinham fé. Tinham fé nas suas filosofias, tinham fé nos seus deuses, tinham fé nas suas religiões dos antepassados. E agora Marcos vem introduzindo Jesus como aquele em quem todos deveriam depositar a sua fé. Ok? Para nós partirmos aqui para o fim, eu preciso destacar duas coisas. Primeiro, um problema textual, que não é nada que a gente deva ficar preocupado, que é o final do livro. O final do Evangelho de Marcos tem sido contestado, né, porque alguns dos manuscritos, que são os manuscritos? Manuscritos são cópias que os antepassados fizeram do mesmo livro. Os versículos 9 a 20, por exemplo, embora não poucos tenham, uma boa parte dos manuscritos, uma boa parte das cópias, não traz o registro desses versículos, desses 11 versículos, 9 até o 11, 12 versículos, né? Mas isso não significa que aqueles versículos a gente tem que olhar com estranheza para eles. Pode ter sido alguma corrupção na preservação ou algum motivo naquele momento histórico, quando a cópia foi feita, ou não sabemos de fato o motivo de alguns dos manuscritos apresentarem uma omissão
dos versículos 9 a 20, enquanto que outros apresentarem o versículo normalmente e nas cópias que foram feitas a partir daí. Para concluir, então, o destaque, eu gostaria de chamar, eu tenho falado muito a respeito da influência de Pedro na composição de Marcos. Vamos ver o que mais pode ser destacado disso. Quero chamar mais uma vez aqui a participação do Dr. Russell Shedd, que vai comentar aí, dar mais uma informação, até que ponto chega essa influência. Vamos ver o que o Dr. Shedd tem a nos dizer. Eu gostaria que acompanhassem aqui na chamada Bíblia Shedd umas referências rapidinhas aqui de como Marcos divide o seu evangelho. Temos, em primeiro lugar, o prefácio, a entrada no livro, a introdução no período de preparação de 1 a 13, que inclui o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, 9 a 11, e a tentação de Jesus. Tudo aí nos primeiros 13 versículos. Depois, Marcos nos leva para o ministério de Galileia, que começa com 1,14 e chega a 9,50. O primeiro período, terminando com 3,12. E encontramos aí os primeiros 4 discípulos que foram escolhidos por Jesus. Um dia muito atarefado em Cafarnaum, 25 a 45. Curando o paralítico, no capítulo 2. Uma controvérsia sobre o sábado, 2,23 a 3,12. Segundo período, começando com 3,13 a 7,23. Nesse período, nós encontramos, no capítulo 3, uma referência à família de Jesus, que foi procurar a ele. 3,31, neste chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado de lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Pensando talvez que Jesus tinha perdido a regulação da sua mente, não estava assim com toda a sua razão. Então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero citar esse texto porque me parece que Jesus aqui combate qualquer ideia que Maria deveria ser destacada acima de qualquer outra mulher, além do fato que, historicamente, foi mais de Jesus. Mas quando Jesus coloca qualquer outra mulher que faz a vontade de Deus como a sua mãe e também como a sua irmã, percebe-se este fato, esse capítulo 3. Ele cura um surdo mudo e vai alimentando os 4.000, ensinando e curando, e advertindo os seus discípulos do fermento dos fariseus e herodianos. Aquele texto é muito interessante no capítulo 8, que nós já lemos em versículo 17 e 18, porque me parece que Marcos tem um interesse especial em mostrar que os milagres estão relacionados também com aprendizado. E que aquilo que aconteceu com aquele surdo, quando Jesus tocou ele, ou quando ele alimentou aqueles 4.000, especificamente quando ele curou aquele cego, que depois de ser semi-curado, viu homens como árvores, andando. Sabia que eram homens porque andavam, mas pareciam árvores. E Jesus precisava tocar a segunda vez. Marcos é a única pessoa que conta aquele milagre. E, na minha opinião, é uma referência ao fato de que Pedro reconhecia, com sua falta de compreender a missão de Jesus, que ele precisava de um toque segundo que aconteceu com a ressurreição e com a vinda do Espírito Santo. Quando ele passou a ver claramente, essa é a palavra que se encontra aí, mostrando que Marcos gosta de contar parábolas relacionadas com a própria vida cristã. E nós podemos falar mais sobre isso. Depois, uma grande parte deste evangelho é dada à paixão de Cristo. Eu acho mais ou menos uma terça parte. E é interessante que ele coloca, e talvez Jesus queria que isso fosse o caso, porque esse Apocalipse, capítulo 13,
é justamente antes do sofrimento e paixão de Jesus. E qual é o tema que nós temos que aprender com esse Apocalipse que Jesus conta sobre o futuro? É que nós devemos estar preparados para os grandes e difíceis dias que ainda a igreja terá que passar, segundo eu entendo, com o aparecimento do anticristo e a perseguição que vai ser provocada, segundo o capítulo 13 do livro de Apocalipse. A paixão de Jesus é contada com bastante cuidado e bastante detalhe. Um ponto interessante é que uma das razões que Jesus foi crucificado foi por causa de seu aparente desprezo pelo templo, que é mencionado em capítulo 14. E essa pergunta sobre quem ele era, és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Essas duas coisas nós ouvimos declarar, versículo 58, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, isto é, dizendo não que Jesus realmente disse, destruir esse templo, mas que ele tinha dito, eu destruirei e construirei outro. E essas são as razões que os judeus levantaram. Se eles realmente creram que Jesus ia destruir o templo ou não, eu não sei, mas eu simplesmente vejo aqui blasfêmia e a própria destruição do templo, o desprezo pelo templo, que é um erro muito grave para um judeu, seria a razão da crucificação de Jesus. Quanto à ressurreição, que nós já mencionamos, o texto terminando no versículo 8, o texto que fala diretamente sobre a ressurreição de Jesus, terminaria, se isso é o fim do Evangelho, saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídos de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Por outro lado, o texto que continua mostra que os discípulos continuam com suas cabeças endurecidas e sem fé, não somente Tomé, mas outros discípulos também nos versículos que seguem. Então, podemos dizer que um dos motivos de Marcos é de apontar para os obreiros que deveriam estar no seu círculo, na sua igreja, que ele estava ajudando, talvez em Roma, de cuidar, de serem servos, de cuidar, de não pensar altivamente, ser exaltados, sentar em tronos ao lado de Jesus, mas ser servos para entrar no reino. Além disso, que todos nós temos uma dificuldade muito grande com a fé, de realmente crer. E Marcos enfatiza isso, a necessidade de crer. Aquele homem que trouxe seu filho, depois de Jesus descer da montanha, da transfiguração, talvez do Monte Hermon, que ele fala para aquele homem que se o homem pergunta a Jesus, capítulo 9, se ele de fato podia curar seu filho, já que os discípulos não podiam curar. Jesus responde a essa pergunta muito interessantemente, citando as próprias palavras desse homem. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Capítulo 9 de Marcos, versículos 22 a 24, mostrando novamente a importância que o livro de Marcos dá a essa questão de fé. Muito bem, viu aí? Então, quem está por trás, de fato, faz a diferença, né? E Pedro, de fato, consegue colocar ali um toque pessoal, de informação adicional, e isso chega até nós através da instrumentalidade de Marcos, né? O relacionamento de Jesus, como um dos destaques, é dado aqui, né? Quando a família de Jesus foi procurá-lo, achando que ele estivesse fora de si por causa das coisas que ele estava fazendo. Então, Marcos dá um destaque especial para a família de Jesus. Marcos também adverte contra o fermento dos fariseus e relaciona os milagres de Jesus
com o ensinamento que podia ser extraído. Jesus não faz milagre só por fazer. Jesus faz milagre, mas há um ensinamento a ser extraído daí, né? Jesus não quer aparecer simplesmente. O que mais? Capítulo 13, ele reserva para eventos futuros, ou seja, há ali um discurso escatológico que aponta para frente, ou seja, é uma característica de todos os evangelistas e deve ser uma característica preservada por nós. O cristianismo que não tem esperança no futuro não é cristianismo, é um clube, né? É uma reunião de pessoas com afinidades, mas a igreja ela não pode abandonar a sua esperança no futuro, a esperança escatológica, a esperança na volta de Jesus. Isso aí é que faz toda a diferença, né? Então, em linhas gerais, esses são os destaques. Há outros, é aí que eu recomendo você a ler o seu manual, o seu livro, para você ver outros destaques que eu não consegui passar aqui, mas que estão registrados aí. Então, faça uma leitura do seu manual. E acostume-se a fazer isso. Se não fez, ainda faça. De preferência, se puder, fazê-la antes da aula, tanto melhor, porque aí quando nós citarmos aqui, você já vai estar familiarizado e provavelmente o grau de aproveitamento da sua aula vai ser maior, ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, sobre o Evangelho de Marcos, e nós voltamos na próxima aula falando sobre o Evangelho de Mateus. Até lá!